capítulo 2. Tem a carta aos Hebreus. Antes da carta aos Hebreus tem Filemon, que é um capítulo apenas, e antes de Filemon, Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, o verso 11 a seguir. Tito foi um ministro do Evangelho, pastor, assim como Timóteo, que tem duas cartas, 1 e 2 Timóteo, foi um jovem pastor. Tito também foi um obreiro na seara do Senhor, na qual Paulo mandou uma carta, uma epístola para ele, para ensinar coisas ministeriais, doutrinas da palavra de Deus. Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, os desejos mundanos, vivamos neste presente século, neste mundo, sóbria, justa e piamente. Vivamos uma vida sóbria, equilibrada, justa e piamente. Verso 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante desse texto maravilhoso que nos fala da sua gloriosa graça, meu Deus. Oh, Deus, que o Senhor possa falar conosco, que então a tua graça possa mais uma vez manifestar-se na nossa geração, manifestar-se nesse culto, manifestar-se na vida de cada irmão, meu Deus. É o que eu peço a Ti, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Nesse texto nós vemos o efeito e as consequências da graça de Deus. Paulo vai dizer para o jovem pastor que a graça de Deus se há manifestado. E essa graça de Deus, ela tem um nome, irmãos. E esse nome é Jesus. Ele é a manifestação da graça de Deus. O favor de Deus, imerecido. A palavra graça significa isso, favor imerecido, ou seja, não há merecimento algum em nós para recebê-la. A palavra graça também vem da palavra grega dolo, que significa, que foi usada naquele versículo, a qual Jesus vai dizer: odiaram-me sem motivo. Lá no Evangelho, Jesus está pregando e as pessoas odeiam ele sem motivo. E essa palavra sem motivo é a mesma palavra grega usada para graça, quase o sinônimo, dolo, sem motivo, ou seja, palavra graça sem motivo. Deus nos salvou sem nós darmos nenhum motivo favorável para ele nos salvar. Isso é graça, é um amor incondicional. Por quê? Porque nós temos na nossa mente que Deus vai nos amar mais se nós orarmos mais, se nós jejuarmos mais, se nós formos mais obedientes à lei. E não é isso que nós encontramos na Escritura, pois a Escritura é clara e diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, ninguém merecia a glória de Deus, ninguém merecia a salvação de Deus, ninguém merecia estar no céu. Pelo contrário, por nossos méritos e por nossos caminhos, merecemos a condenação. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou de uma maneira a trazer salvação a toda a humanidade, aos homens. Resumindo, João 3º capítulo diz: Deus amou o mundo, o Pai. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso, irmãos, é a graça de Deus. Isaías fala sobre a graça de Deus, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então ele é o centro do Evangelho.
Por isso, nós não sabemos falar de outro assunto a não ser o Evangelho, Jesus, a graça de Deus. E devemos todos os dias lembrar para nós mesmos, irmãos. Todos os dias você deve pregar o Evangelho para você mesmo e saber que você vai para o céu baseado nos méritos de Jesus, baseado na morte, no sacrifício do Filho de Deus. Não pense você que alguém vai chegar no céu e vai se gloriar, dizendo: eu cheguei aqui no céu porque eu sou uma pessoa boa, porque eu fui bom, porque eu mereci. Não. Eu cheguei ao céu. Todos que chegarem lá, está em Apocalipse, vão catar suas coroas, vão lançar ao chão e vão adorar somente o Cordeiro de Deus, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, e com o seu sangue Ele remiu, Ele comprou o povo de toda a língua, tribo e nação, e constituiu sacerdócio para o seu Deus. Essa é a graça de Deus, irmãos. Mas infelizmente o homem orgulhoso, ele não aceita isso, a mulher orgulhosa não aceita isso. Eles querem fazer como se Deus fosse o seu devedor. Deus lhe deve esse favor. Pessoas que até sentem ódio de Deus, sentem raiva da igreja, porque elas dizem: olha, eu orei tanto, eu fui tanto nos cultos, eu faço tantas coisas e Deus não faz o que eu quero. Então parece que Deus se torna o nosso devedor. Parece que Deus se torna o devedor. Eu creio que a minha avó foi para o céu, que o meu pai, que o meu bisavô foi para o céu, não por causa de Jesus. Você não vai ver ninguém falando isso, mas eu creio porque ele foi uma pessoa boa, porque ela foi uma pessoa boa. Então, quantos estão indo para o inferno com esse pensamento? Achando que porque são bons, vão chegar no céu, Deus vai fazer vista grossa e vão ser salvos. Não vão. Jesus foi claro, ele disse assim, João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu se não for por mim. Ele é o caminho, irmãos. O caminho não é você, não é a sua bondade, não é a minha bondade. Por isso a graça se manifestou, o favor merecido. Deus é tão misericordioso, como diz o Salmo, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim a sua misericórdia é grande, Ele afasta de nós nossos pecados. Deus é tão misericordioso e amou o mundo de uma tal maneira que mesmo o homem sendo rebelde, sendo de coração duro, Ele envia o seu Filho à terra para pagar o nosso preço, o nosso pecado. Isso é a graça de Deus, é a salvação de Deus. Mas muitos, por outro lado, acham que salvação é somente ir para o céu, mas continuar com uma vida impecável aqui na terra. Isso também não é graça de Deus, irmãos. Aqui nos fala, esse texto é o resumo, um dos resumos do que a graça de Deus faz no coração daquele que é salvo, no coração daquele que é regenerado. Eu tenho vários exemplos na Bíblia. Temos Zaqueu, um homem totalmente corrupto, mas quando se encontra com Jesus, a Bíblia diz que ele é transformado e até metade dos seus bens ele dá aos pobres e restitui aquilo que ele havia roubado 4 vezes mais. E Jesus fala para ele: hoje houve salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão e o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. A graça de Deus. Jesus não veio somente para nos livrar da condenação eterna do inferno, mas Ele vem para nos livrar da consequência dessa condenação, que é o pecado, a vida em rebelião, em pecado contra Deus. Para isso, Cristo veio, para criar em nós um novo homem, uma nova mulher, a semelhança dele, a imagem dele, de acordo com a vontade dele, meus queridos. Como estávamos comentando ontem ao pastor, e mais aquele irmão que estava aqui ontem, sobre a palavra servo. Muitos não gostam de ouvir o que eu vou falar, mas é uma realidade. Ou nós somos escravos do pecado, ou escravos de Jesus Cristo. Não tem outra alternativa. A palavra servo, vocês vão ver aqui em Tito mesmo, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Deus. A palavra servo, irmãos, é escravo, para quem não sabe. Hoje não temos escravidão, graças a Deus, essa época de escravidão acabou no Brasil. Mas na época bíblica havia escravidão, havia os servos, os empregados, aqueles que eram escravos. Ou, como diz a lei de Moisés, os servos de orelha furada. E esses escravos, eles eram totalmente sujeitos e viviam para o seu Senhor. Então, quando Paulo fala, eu sou servo de Deus, ele está dizendo, eu sou escravo de Jesus. Eu vivo não mais para fazer a minha vontade, mas eu vivo
para a glória de Cristo. Não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim, como ele diz em Gálatas. Eu já estou crucificado. O mundo está crucificado para mim. Eu para o mundo. Eu já crucifiquei a minha carne. Eu já neguei a mim mesmo. Tomei a cruz, a mensagem da cruz nos meus lábios, a cruz sobre a minha vida, sobre o meu caminhar. E agora Cristo se manifesta em mim. Isso é a graça de Deus. A obra da salvação. A mudança que Deus quer fazer em nossa vida. A graça então se manifestou em Jesus para trazer salvação a todos os homens. A vontade de Deus é que todos se salvem, diz a Bíblia, e cheguem ao conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus. Então o versículo 12 vai nos falar a consequência da graça de Deus na vida daqueles que é salvo. O que a graça de Deus fará? Ela vai nos ensinar o quê? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade. Qual impiedade eu tenho que renunciar? A minha, você a sua. A nossa maldade, o nosso orgulho, a nossa vontade própria, o nosso querer, do nosso jeito, nosso interesse próprio, nossos desejos carnais. Temos que renunciar à impiedade. É como disse Jesus, a quem quiser vir após mim, negue-se, renuncie-se a si mesmo. O Cristo das Escrituras. Muitos adoram hoje, não o Cristo da Bíblia, das Escrituras, mas eles adoram o Cristo que eles fizeram na sua imaginação. Eles fizeram esse Cristo na sua mente, como que ele é, como que ele age, e adoram esse Cristo, mas não o Cristo que é revelado nas Escrituras. A maioria fabricou, não um ídolo de madeira ou de bronze, como muitos têm feito, mas fabricou um Deus na sua própria mente. Eu acho que Deus é dessa maneira, e é esse Deus que eu sirvo. Mas nunca procuraram entender como Deus se revela nas Escrituras. Deus nos deu o livro na mão, a palavra está na nossa mão, ela não está longe de nós. Deus nos deu e Ele mostra como Ele é, o Cristo das Escrituras, como Ele exige de nós. Você não vai ver mais esse Cristo das Escrituras, muitas das vezes sendo anunciado. Aquele que disse, aquele que amar mais que seu pai e sua mãe, ou até a sua própria vida, não é digno de mim. Esse é o Cristo das Escrituras. É aquele que diz, aquele que põe a mão no arado, se colocar, se olhar para trás, não é digno do reino dos céus. É aquele que diz, quem não se converter como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Esse é o Cristo das Escrituras. É aquele que diz, se vocês não perdoarem os homens da terra, o Pai não vos perdoará. Esse é o Cristo das Escrituras. O Cristo das Escrituras, amai vossos inimigos. O Cristo das Escrituras, o que mais ele diz? Se você quer ter riqueza no céu, não ajuntem tesouros na terra, mas ajuntem seus tesouros no céu. É o que ele diz, irmãos. Então, é o que nós devemos prestar atenção no que ele diz, no que ele nos fala, no que ele nos ensina. Pois o ensino da renúncia está nas Escrituras, está nos Evangelhos. Jesus sempre falou para eles, você tem que renunciar à mágoa. Por quê? Porque você tem que perdoar, senão seu pai não te perdoa. Você tem que renunciar ao seu interesse pessoal de vingança. Você tem que amar o seu inimigo. Esse é o Cristo das Escrituras. É o Cristo da palavra. É o Salvador da humanidade. Então nós devemos renunciar à impiedade. Nosso coração, ele é avarento. Nosso coração, ele é materialista. Nossa vontade é orgulhosa. Então devemos renunciar a essa impiedade, ajuntando nossos tesouros no céu, não vivendo ansiosos nessa terra, mas buscando o reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas ele fará em nossas vidas. Este é o Cristo das Escrituras. Renunciando à impiedade, à maldade do nosso coração. O que mais? E a concupiscência, os desejos mundanos, o mundo. João, o apóstolo João, ele disse assim, que aquele que amar o mundo, o amor do Pai, não está nele. Então não tem meio termo, irmãos. João ainda foi, se formos ver, foi light. Tiago vai chamar de adúlteros e adúlteras aqueles que são amantes do mundo, amigos do mundo, porque são inimigos de Deus. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai, não está nele. Por que aquele que
Nele a graça se manifestou, não ama mais o mundo. É um sinal. Qual é o sinal de uma pessoa que se converteu, que nasceu de novo? Ela não ama mais o mundo. Se você vê essa pessoa, ela vai na igreja, frequenta a igreja, toma a ceia, até mesmo pode ser um pastor, um pregador, um cantor, mas essa pessoa ama o mundo, ela não foi salva pela graça. Ela somente está na religião evangélica, mas não foi convertida, não foi salva pelo poder do Espírito Santo. Porque um dos sinais de que a graça de Deus se manifestou na nossa vida, nos salvando, é que nós vamos viver uma vida não mais debaixo do jugo das concupiscências mundanas. Não vamos mais viver na prática dos pecados mundanos, o qual lá fora outrora fazíamos. É isso que Paulo vai fazer, Paulo vai dizer lá em Efésios. Vocês outrora viviam em orgias, em glutonarias, em tantos pecados, mas agora revistam-se de Cristo, vistam-se de Cristo, do amor de Cristo, da paz de Cristo, da presença de Deus, e andem como filhos da luz e não como filhos das trevas. É a graça de Deus, irmão. Só ela vai nos capacitar. Só quem nasceu dela, só quem nasceu da graça. João vai dizer, o apóstolo João, ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, que nasceu da água do Espírito, este vence o mundo. Está lá em 1 João 5. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então, para nós vencermos o mundo, não é com a nossa força, irmãos. É somente com a presença do Espírito de Deus em nossa vida que vamos vencer o mundo pela fé no poder de Deus. Ninguém vence o mundo porque é forte, mas vencemos o mundo porque Ele está conosco. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. E só vai conseguir vencer as concupiscências mundanas, os desejos e vontades mundanos, aqueles que estão em Cristo, que estão na fé e que nasceram de novo. Do contrário, é impossível, irmãos, vencermos o mundo. Então, muitas das vezes, irmãos, se admiram e pensam: por que aquelas pessoas até na minha casa, na minha família, não conseguem largar do vício, não conseguem largar do pecado, não conseguem largar dos ídolos, não conseguem largar dessas orgias, de tantos e tantos pecados? Por que elas amam esse mundo, não querem saber de Deus, não querem saber da palavra de Deus, de estar na presença de Deus, reunido com os santos, adorando a Deus? Por que elas não querem? Porque elas estão presas nas concupiscências mundanas. Elas estão presas neste mundo. Estão presas. Mas aquele que nasceu de novo, Jesus fala assim: vós não sois desse mundo. Assim como eu não sou desse mundo, vocês também não são deste mundo. É o que Jesus nos ensina no Evangelho. O mundo vos aborrece, porque o mundo aborreceu a mim. O mundo, irmãos, nós temos que vencer o mundo pela fé no poder de Deus. O mundo é esse sistema em que vivemos. É um sistema totalmente averso, totalmente contrário, totalmente contra Cristo, contra os princípios da palavra de Deus. O sistema mundo em que vivemos. O mundo diz para nós: se vingue. O mundo diz para nós: busque a sua felicidade. Não importa se vai prejudicar alguém. Busque a sua vontade. Não importa se você vai ser egoísta. Satisfaça os seus prazeres. O mundo, essa é a filosofia do mundo. Que vença o melhor, o mais forte. Mas a filosofia do Evangelho é totalmente aversa ao do mundo. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser Senhor, seja servo. Seja o menor. Se humilhe. Aquele que quer ser feliz, negue-se a si mesmo, faça a vontade de Deus, então vai ter felicidade verdadeira, alegria verdadeira, vida com abundância verdadeira. Porque o mundo jaz no maligno. É o que o apóstolo João também diz. O mundo inteiro jaz no maligno. Está controlado pelas hostes satânicas, pelas influências demoníacas. O sistema, todo o sistema, desde a política até as televisões, rádios, internets, lideranças religiosas, na sua grande parte, estão regidos e controlados pelo príncipe deste mundo, Satanás. E ele tem tanto poder de persuasão e influência neste mundo, que ele teve a ousadia, já aprendi aqui, os irmãos lembram, em Mateus 4, de dizer a Jesus: Jesus, se você me adorar, eu vou lhe dar o mundo inteiro. Toda a glória desse mundo vai ser tua.
as concupiscências mundanas. Jesus também teve que vencer naquela tentação em Mateus 4. Então, a marca de um filho de Deus que nasceu de novo é que ele vai vencer o mundo, irmãos. Não porque ele é bom, mas porque Deus deu a ele a fé que vence o mundo. A fé que vence o pecado. A fé que faz dele viver para a glória de Deus. A graça vai nos ensinar a viver neste presente século de uma maneira sóbria, de uma maneira equilibrada, como assim Jesus viveu. Nós vemos dois tipos de pessoas na época de Jesus e Jesus no meio. Nós vemos os desequilibrados para o pecado e os desequilibrados para o legalismo. Os desequilibrados para o pecado eram os ladrões, as prostitutas, a qual Jesus disse que era mais fácil eles serem salvos do que os legalistas. E vemos os desequilibrados, que já não estavam mais equilibrados na graça de Jesus, na fé em Deus, mas estavam equilibrados na sua autojustiça. Quem eram eles? Os fariseus. Os homens que confiavam em si mesmos, mas não em Deus. Por que os fariseus não foram salvos? Porque não confiavam na justiça de Deus. É como eu já preguei aqui em Romanos. Confiavam na sua própria filosofia, na sua própria justiça. Então nós vemos várias dessas pessoas por aí. Várias dessas pessoas que não vivem de uma maneira sóbria, de uma maneira equilibrada. Pedro vai também dizer, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando aqueles que possam estragar. Se eu for dirigir o meu carro sóbrio, a probabilidade de acontecer um acidente é difícil. Agora, se eu for dirigir um carro sem estar sóbrio, a probabilidade de acontecer um acidente é muito maior. Tanto com a pressão alta, como com a pressão baixa, como embriagado pelo álcool, jogado, a probabilidade de acontecer um acidente é maior. Então, o que o Senhor está falando? Para nós dirigirmos a nossa vida neste mundo de uma maneira sóbria, de uma maneira equilibrada, de uma maneira cristã. Por que os irmãos acham que na Bíblia está escrito, em 2 Pedro, cresçam na graça e no conhecimento? Porque se não crescer nos dois, não vai estar sóbrio. Se a pessoa só crescer na graça e não crescer no conhecimento, ela vai se tornar uma desequilibrada, que nós temos visto acontecer no meio evangélico. É muito dom, é muita profecia, e nesses movimentos emocionais, muitas das vezes, o diabo está influenciando. Por quê? Porque não conhece a Escritura, não conhecem as palavras de Deus. Então vivem numa esfera tão aparentemente espiritual que não precisam mais das Escrituras. O que acontece? Se torna fanatismo religioso. Por outro lado, a pessoa que não quer crescer na graça, mas só quer crescer no conhecimento, se torna um intelectual. E também é um grande problema na igreja moderna. Porque dos cristãos intelectuais que não nasceram de novo, é que surgem muitas heresias, como várias teologias. Uma teologia, só vou dizer para os irmãos, só para os irmãos entenderem, chamada teologia liberal. E os intelectuais que não cresceram na graça, mas ficaram só querendo estudar a Bíblia, só querendo ler, e não quiseram entender realmente, ter experiência com Deus da Bíblia, eles criaram essa teologia liberal dizendo que Deus só é amor. Por isso ele aceita o homossexual, e o líder dessas igrejas são os homossexuais. Homem casado com homem, mulher com mulher. Tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, e qualquer dia desse vai chegar aqui perto também, se Jesus não voltar. Então, é a teologia liberal. Por quê? Porque não tiveram o equilíbrio, não foram sóbrios. Quiseram crescer só para um lado e acabaram entrando no erro. Por isso a Bíblia diz, cresça na graça e no conhecimento. Cresça no conhecimento da Escritura. Conheçam a Escritura, mas conheçam também a graça, o poder de Deus. Jesus vai dizer a mesma coisa para os fariseus. Vocês erram porque não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Outra coisa, viva de uma maneira justa. Sejam pessoas justas. Vivam na justiça de Deus. Pois a palavra de Deus diz, o justo viverá pela fé. Então, nós devemos viver esse mundo de uma maneira que seja pela fé, que seja de uma maneira justa. E também piedosamente, uma vida piedosa, uma vida em mansidão, em tranquilidade
em paz com o próximo, em vida de oração, jejum, uma vida de devoção a Deus. Isso é uma vida piedosa. Pessoas piedosas que vivem para Deus, que entregam sua vida para Deus como sacrifício agradável aos céus. O que mais que a graça faz, irmãos? É o que nós não temos visto na maioria da cristandade atual. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então a graça de Deus também, uma das consequências dela, dos frutos que ela produz em nossa vida, é a esperança da salvação, é a esperança da vinda de Jesus, é a esperança de estar no céu, porque aqueles que esperam em Cristo só para essa vida, nunca conheceram a graça. Paulo diz, é os mais miseráveis da terra. Então, um dos efeitos que a graça de Deus me salvou, que Deus me salvou realmente, que eu sou uma pessoa salva, que se eu morrer aqui agora, eu vou para o céu, é essa certeza, é essa bem-aventurada esperança da volta de Jesus, do nosso encontro com Jesus no paraíso de Deus, na nossa vida eterna, na nossa salvação eterna. Pois quem tem esse alvo, essa esperança, nada pode separar de Deus. A Bíblia diz que todas as aflições deste mundo não se comparam com o que está sendo reservado para os remidos, salvos e santos no céu. Então, essa é a nossa esperança, a volta de Jesus, o nosso encontro com Jesus. Para encerrar, Jesus se deu a si mesmo, por nós. Versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, de todo o pecado. Por isso eu sempre repito, irmão, Cristo veio na terra não somente para nos salvar do inferno, mas para nos salvar da nossa iniquidade. Não somente perdoando os nossos pecados, mas nos livrando de viver na prática dele, nos conduzindo em crescimento de santidade, em crescimento em aperfeiçoamento. Para isso existe a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. É o que ensina a Bíblia. A igreja existe para isso, para que nós sejamos edificados, consolados e exortados a cada vez mais progredir, crescer na presença de Deus, no conhecimento de Deus. Então, Cristo se deu para nos libertar do pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Mas eu não consigo ser liberto do meu pecado. Então procure, irmãos, Jesus. Ele é o único que pode nos livrar do pecado. Procure-o, busque-o, creia a Ele, até que você seja liberto. Zaqueu era um homem preso ao dinheiro, mas quando ele conheceu a verdade, foi liberto daquela cadeia. E agora se tornou um servo, um escravo, um filho do Deus Todo-Poderoso, um amigo de Deus. Pois todos esses adjetivos referem-se a nós. Somos a noiva de Cristo, somos a geração santa, o sacerdócio real, o povo que Deus escolheu, a nação que Deus escolheu, a luz do mundo, o sal da terra, servos de Jesus, escravos de Jesus, em que Jesus deve ver em nós, somos amigos dele, irmãos dele, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso Senhor. Por isso que a Bíblia diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo é tudo para nós, irmãos. Ele é a nossa única esperança de salvação e de vida eterna. Então, enquanto o homem estiver confiando em si mesmo para ser salvo, ele não pode confiar em Cristo, não pode ser salvo. Por quê? Porque o único que pode se salvar, o único que pode salvá-lo é Jesus. Porque ele é que pode nos remir com o seu sangue. Olha lá, nos remir de toda a iniquidade e purificar, santificar, purificar, limpar para si um povo seu, especial. O povo de Deus é um povo especial. Você que está aqui hoje, se você é de Deus, é de Cristo, você é um povo especial, porque você é um povo de Deus. Nós somos um povo especial. Não somos comuns, mas Deus faz acepção de pessoas? Não faz. Mas todos aqueles que são nascidos de novo são filhos de Deus. Passaram da morte para a vida, das trevas para a luz. Então são um povo especial. Por que são especial? Porque vão para o céu, irmãos. O céu não é para todos. Sabia disso? Jesus disse que muitos vão tentar e não vão conseguir entrar no céu.
Muitos vão tentar entrar pelo caminho estreito, mas não vão conseguir, porque é estreito e apertado o caminho que conduz à vida. E bem-aventurados são aqueles que conseguirem. Serão um povo especial de Deus, uma propriedade particular, peculiar de Deus para sempre nos céus. É um povo especial, porque ele comprou com o seu sangue. O preço desse povo do céu, é o preço do sangue, por isso é especial. É o preço do sangue do Filho de Deus, do Filho amado de Deus, do Filho unigênito de Deus, do único Filho gerado de Deus, Jesus Cristo. Por isso nós somos especiais. Não porque fizemos alguma coisa nessa terra que nos fez ser valiosos a Deus, não. Mas porque aquele que nos comprou, Jesus é especial. E aquele sangue que foi derramado na cruz também é especial. E quando ele está em nós se tornamos especiais. Por quê? Porque o sangue dele é especial. A vida dele é especial. E ele deu a sua vida em resgate de muitos, como diz a Bíblia. Em resgate. E comprou para Deus um povo. Um povo zeloso. Um povo zeloso. Palavra zeloso. Só para os irmãos entenderem. Zelador. Os irmãos sabem o que é um zelador? Alguém que sabe? Zelador, uma pessoa? Zelador, tipo, um zelador de uma fazenda. Você tem uma mansão, aí você coloca uma pessoa lá para zelar da sua casa, para cuidar da sua casa. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Cristo levantou para o Pai um povo especial que é seu e um povo que é zeloso, um povo zeloso de boas obras, ou seja, que são cuidadosos para fazer o bem, para fazer boas obras para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor. Então, você entendeu a diferença, irmãos, das boas obras? A diferença daquele que está em Cristo e daquele que está no mundo? O que está no mundo, ele tenta fazer boas obras para ser salvo. E o que está em Cristo faz boas obras porque é um fruto digno de arrependimento. Porque ele foi salvo. Então, é automático, ele vai andar como Jesus andou. E como Jesus andou? Lá em Atos diz, o qual Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder e com o Espírito Santo, o qual andou por toda a Judéia, fazendo bem a todos, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então é automático. Se Cristo vive em mim, o fruto vai ser dado, é automático. Não vai haver esforço. Para encerrar, para complementar este ensino, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, então não precisa nem ler, irmãos. Eu só vou ler para os irmãos. Verso 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês. Não é uma fé comum de vocês, mas é um dom que Deus lhes dá. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados, regenerados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Cristo nos salvou para frutificar nessa terra. Ele mesmo disse, não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi para que vocês vão e deem frutos, e os vossos frutos permaneçam para a glória de Deus. Então, Deus nos chamou exatamente para isso, para ser a luz do mundo e o sal da terra. Mas só pode ser aqueles que foram criados em Cristo Jesus, que nasceram de Cristo Jesus, que Cristo neles foi formado, que Cristo neles cresceu. Porque Cristo pode ser um anão na nossa vida ou ele pode crescer, sabia disso? Paulo vai dizer lá em Gálatas, eu sofro dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vocês, até que Ele cresça em vocês. Então Cristo pode tanto crescer na minha vida como diminuir. Isso depende de como eu tenho tratado. João Batista, eu creio que nós devemos estar no mesmo espírito de João Batista. Ele dizia assim, convém que ele cresça e eu diminua. Então convém que nós diminuamos e Cristo cresça em nossa vida. Que diminua o nosso orgulho para aumentar a sua humildade. Que diminua nosso ódio, nossa ira compulsiva para crescer a mansidão dele em nossa vida. Que diminua a nossa natureza vingativa para crescer a natureza dele de perdão, graça, amor e misericórdia. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé nesta
noite fazer uma oração. A graça de Deus se manifestou, salvando todos os homens, ensinando eles, educando eles, para que eles vivam de uma maneira sensata, prudente, justa, sóbria, amorosa, piedosamente na presença de Deus. Não debaixo da concupiscência, dos desejos, do mundo, do pecado, mas ter uma vida de renúncia, vivendo para a glória de Deus, vivendo para a adoração a Deus, vivendo para Deus, aguardando a sua vida, porque são um povo comprado pelo sangue, são um povo especial, zeloso de boas obras, é o povo de Deus. Feche os teus olhos nessa noite, absorva esta palavra no teu coração, na tua mente, coma dela, fortifique-se na fé e na graça de Cristo Jesus. Paulo disse para o jovem Timóteo: Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te hoje, meu querido irmão e irmã, na graça do Salvador, no amor do Salvador, no perdão do Salvador, na unção do Salvador, no poder do Salvador. Fortifique-te na graça. Mas tem tantas coisas que eu peço e não recebo. Então Jesus disse para você: a minha graça te basta, meu filho e minha filha, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça dele nos basta, irmão. Se Deus não fizer mais nada por nós daqui para frente, já está bom demais. Essa deve ser a nossa mentalidade, porque a graça dele já nos basta. A salvação dele já nos basta, irmão, porque nem para o céu nós merecemos ir. Então, quem somos nós para querer contender com Deus ou exigir que Deus faça algo além? Ele pode e ele vai fazer se nós deleitarmos nele. Ele vai nos abençoar nesta terra, sim. Mas que isso não seja a nossa meta, nem a nossa alegria, mas que a nossa alegria seja em Deus, o nosso Salvador. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui nesta hora, Senhor. Eu sei que esse é o Evangelho do Senhor. Eu sei que muitos estão frustrados nas igrejas, desanimados, porque não compreenderam ainda o que é a graça de Deus. Não compreenderam ainda o preço que foi pago para que eles fossem salvos, para que eles passassem a eternidade no céu. Sem motivo o Senhor nos salvou. Nós não demos nenhum motivo para o Senhor nos salvar, nenhum motivo para o Senhor nos amar. Pelo contrário, se fosse por motivos, ó Pai, nenhum de nós seria salvo. Nem eu, nem ninguém, porque somos pecadores, miserável homem que sou, como disse Paulo, como disse Pedro: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Como disse Isaías: vai de mim que sou um homem de impuro lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos contemplar o rei do Senhor. Como disse Jó: eu sou verme. Como disse Davi: eu sou um verme desprezado. Como disse meu Mefibosete: quem é esse cão para que te lembres dele? Como disse Abraão: e ainda que sou pó e cinza, Senhor, lembra-te de mim. Meu Deus, nós não somos melhores do que Abraão, do que Davi, do que Paulo, do que Pedro. Pelo contrário, somos piores do que eles, mas acreditamos na tua graça, no teu amor, no teu sacrifício na cruz, e cremos nele não somente para a salvação e vida eterna, ou para ser livre do castigo do inferno, mas cremos nele para viver uma vida nessa terra de acordo com a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Assim como o Senhor deu a sua vida por nós e nos amou, nós queremos também renunciar a nossa vida, perder a nossa vida para nós mesmos, porque aquele que perder a sua vida por amor a mim, disse Jesus, este a achou para a vida eterna. Ajuda-nos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos orar, se os irmãos quiserem oração.